Oh, meu querido Pai, muito obrigada por essa reunião. Obrigada por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos salvou e o nosso nome está no livro da vida. Perdoa as nossas falhas e erros, Jesus. O que nós falamos, pensamos, fizemos que entristeceu o Teu Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros. Tudo que tem o poder de roubar a nossa reunião, atrapalhar o nosso trabalho, roubar mentes, roubar vidas, mentes dispersas, eu repreendo. E eu peço mentes atentas, prudentes, reverentes. Eu peço a Tua bênção agora, meu Pai, neste momento. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, se manifeste nessa reunião com muito poder, fale aos corações, transforme vidas radicalmente. Senhor, o Senhor tem algo conosco. Muda vidas, revoluciona mentes, o entendimento de cada pessoa. Que haja grande crescimento, progresso. Eu peço abundância de visão, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, meu Pai. Eu peço sabedoria, sabedoria, sabedoria para o Seu povo. Dá sabedoria ao Seu povo. Eu peço sabedoria e a Tua palavra diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então, mais uma vez eu peço que o temor do Senhor faça parte da vida de cada um. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu tomo posse de um domingo abençoado, de uma reunião extraordinária, de grande crescimento, progresso, que nenhum saia da mesma maneira, que todos sejam imensamente abençoados e transformados. Eu repreendo todas as obras do mal, ciladas, armadilhas, todas as arquitetações diabólicas, eu repreendo em nome de Jesus. Inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações diabólicas, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo mal, tudo que se levantou contra a Tua obra, o Teu reino, o Teu povo, a nossa reunião, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre a igreja. O Teu sangue tem poder sobre essa reunião. O Teu sangue tem poder sobre cada mente. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue nos purifica de todo mal. O Teu sangue tem poder sobre nós. Eu consagro tudo ao Senhor. Que tudo que vai acontecer aqui seja para a honra e a glória do Teu nome. Eu entrego tudo nas Suas mãos. Eu agradeço pela oportunidade, pela vida, pela salvação, por tudo que o Senhor tem feito. Estar aqui é uma bênção. Assuma o controle dessa reunião. Transforma radicalmente. Muda radicalmente vidas. Dá uma outra visão. Eu peço, assuma o controle, derramando unção e poder. Eu dependo totalmente da Sua unção. Se o Senhor não estiver aqui, não derramar unção, não tem sentido. Nada tem sentido se o Senhor não estiver. Então venha ao nosso encontro e faça a diferença transformando através da Sua palavra. Nós te amamos, te glorificamos, agradecemos por tudo, muito obrigada. E pedimos, meu Deus, que o Senhor assuma o controle como sempre e nos abençoe grandemente. Muito obrigada, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Espírito é esse. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Eu falei na quarta-feira que o reino de Deus não é uma democracia, é um reino. Sendo assim, nós não podemos trabalhar com essa mentalidade, com o reino de Deus, em relação ao reino de Deus. Nós precisamos entender que na democracia, o povo
a vontade do povo é soberana. Mas no reino não. No reino funciona diferente. No reino de Deus, a soberania é total de Deus. Nós nos submetemos a Ele. E fim. Então, o que acontece? Há muita insubordinação. Há muita rebelião. As pessoas se envolvem no pecado da rebelião e elas nem percebem. Há tanta rebelião e elas não estão vendo. Eu quero lembrar você de uma palavra que nós falamos há algum tempo, de que uma placa é autoridade, um semáforo é autoridade. Nós precisamos aprender a respeitar as autoridades, porque isso é bíblico, são leis poderosas, e se tem um pecado que é devastador, é o da rebelião. E nós precisamos entender sobre isso. Para falar a verdade, Deus começou a trabalhar comigo no começo da semana, me dando essa palavra. Eu até achei, a princípio, que era o que eu ia falar na segunda, depois não era, que era o que eu ia falar na quarta, também não era. E o Senhor aí guardou para o domingo. Rebelião. Nós precisamos entender sobre honra. Honrar e respeitar a autoridade. Eu quero que você guarde uma coisa. A honra, diga comigo, a honra é incondicional. A obediência não. Então, de novo, a honra é incondicional. A obediência não. Mas você vai entender. Você pode levantar e dizer assim, bispa, como você pode dizer que a autoridade, toda autoridade vem de Deus? Primeiro, que essa palavra não é minha. Ela é de Deus. Quem disse isso é Deus e eu vou provar a você. Segundo, que nem toda, apesar de toda autoridade ser levantada por Deus, nem toda autoridade é guiada por Deus. Porque não se deixa guiar. Mas nós precisamos honrar incondicionalmente. Agora, obedecer não. Então, vamos falar um pouco, antes de eu ler aqui. Por exemplo, Nabucodonosor. A Bíblia fala em Jeremias 43, 10, Deus o chama de meu servo. Meu servo Nabucodonosor. Esse homem que o Senhor chama de servo. Ficou, a Bíblia fala, 7 tempos, que representa aí uns 3 anos e meio, comendo grama como um animal, para se submeter a Deus. Agora, a Bíblia diz, Nabucodonosor, meu servo, porque Deus usou Nabucodonosor para tratar com Israel. E vamos falar dos 3 jovens, que você entende agora sobre honra e obediência. Honra é incondicional, obediência não. Aqueles 3 jovens, em nenhum momento, eles ofenderam Nabucodonosor, chamaram Nabucodonosor de algum outro nome, chamaram de rei, porque ele era o rei e deram a ele a honra de rei. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas disseram, nós não podemos ir contra a nossa fé, o nosso Deus. Então eles honraram Nabucodonosor, mas não obedeceram Nabucodonosor, porque a única coisa que faz com que você fique isento
totalmente isento dessa obediência a uma autoridade, é quando ela te leva a ir contra a sua fé, contra a palavra de Deus. Aí não. Então a obediência não é incondicional. Eu te obedeço, desde que eu não tenha que ir contra a minha fé. Então eu te obedeço. Mas independente disso, eu tenho que te honrar. Eu tenho que respeitar você na posição que você foi colocado. Então vamos lá, eu disse a você que toda a autoridade é levantada por Deus, mas nem toda é guiada por Deus. Eu te dou um exemplo. Também, em Romanos fala sobre isso, acho que 9:17, sobre o faraó. O Senhor disse, eu o levantei com um propósito. Deus levantou o faraó. Mas o faraó não foi guiado por Deus, porque ele nunca ouviu a Deus. Mas levantado por Deus ele foi. Está entendendo? Então eu quero que você guarde que honra é incondicional, obediência não. E que toda autoridade é levantada por Deus, mas nem toda é guiada por Deus. Nem toda. E definitivamente cada pessoa tem que entender. Ou você só vai ler o que crê, ou vai começar a crer no que lê. Porque há pessoas que só leem aquilo, elas só leem aquilo que elas creem. E é por isso que elas vivem sendo enganadas. Você precisa crer no que você está lendo. Você precisa levar a sério aquilo que você está lendo. A autoridade. Quando você honra uma autoridade, você é honrado. Se você quer honra, você precisa aprender a plantar a semente da honra. Se você não honra, você não respeita, você não reverencia uma autoridade, porque você tem na sua cabeça, ele não merece. Você não está cumprindo com a palavra. Mas ele não merece isso. Ele não merece essa honra. A Bíblia não fala que eu tenho que ter um motivo para honrar uma autoridade. Ela é uma autoridade. Então, nós encontramos na Bíblia as autoridades civis, que são todas as governamentais e etc., que cuidam da segurança e tal, mas quando nós lemos essa parte, nós vemos que ela se estende para todas as demais, as autoridades sociais, que são os professores, os treinadores, Aí vem para a autoridade familiar. Que isso tem estado uma bagunça, por isso que as famílias têm se desmanchado a cada dia. Porque está uma bagunça. A autoridade da igreja, aí vem as autoridades, os líderes religiosos. Está uma bagunça, porque ninguém quer se submeter a ninguém. Parece que as pessoas são treinadas para não se submeterem à autoridade. É por isso que há tanta divisão nas igrejas, é por isso que há tanta bagunça e famílias sendo destruídas, tanta bagunça no país e no mundo, porque as pessoas não querem se submeter. Vamos falar de Ana e Eli. Ana honrou Eli. Ana estava aflita, orando ao Senhor, e ela só gemia, ela mexia os lábios, e Eli já era um sacerdote perdido, sem visão.
sem uma boa liderança, que Deus já estava contra, Deus ficou contra a sua casa, em função da sua liderança, e ele veio e a confundiu com uma mulher embriagada, e mais uma vez eu tenho que dizer, que eu tenho que ficar feliz, por Ana não ser brasileira, nos dias de hoje, porque eu fico imaginando, um pastor, chamando uma mulher aflita, desesperada, que está gemendo, porque não tem nem força para orar, de uma mulher embriagada, abandona esse teu vinho. O estardalhaço que ela não teria feito. Não vou generalizar, mas um grande número. E eu acredito do fundo do meu coração que aquele foi um teste para Ana. Porque se ela tivesse desonrado, desrespeitado aquele sacerdote ainda que caído, ainda que equivocado, ela teria perdido a bênção dela. Eu já estou aflita, minha rival me persegue, eu não tenho força para orar, eu estou infeliz com a minha vida, e agora eu estou na igreja orando, e aparece um pastor, o pastor mais importante daquele lugar, e diz, mas você veio bêbada para a igreja, minha filha. Não dá para você abandonar o álcool, esse seu vício da bebida. Você veio bêbada, você teve coragem de entrar no templo bêbada. Ela falou, não, meu Senhor, não me tenha como uma filha de Belial, a tua serva está angustiada. Está pedindo a Deus algo. E ela disse, não, meu Senhor, não, meu Senhor. Ela o honrou, ela foi respeitosa com ele, ela não o desrespeitou, ela não ofendeu Eli. E o Eli, que o Senhor conceda o que deseja o seu coração. Aquele foi um teste para Ana. Como muitas pessoas passam por testes, e o que elas fazem? Eu vou sair dessa igreja, esse povo não é de nada, isso aqui, aquilo. E elas nunca passam nos testes. O que Ana viveu ali não foi brincadeira, e Ana teve uma atitude correta. A Ana honrou, Ana respeitou, reverenciou a liderança de Eli, e ela foi abençoada. E eu não tenho dúvida que essa parte está registrada lá, para mostrar que aquilo foi um teste para Ana, e a Ana passou no teste. Agora vamos falar de um caso importantíssimo, um caso que ilustra bem o que eu estou falando. E que daqui a pouco eu vou falar, vou ler sobre o que Deus falou de Davi. Saul foi um homem, ele quando se perdeu por sentimentos, ele se virou contra o Davi de uma forma terrível, e ele tentou transformar a vida do Davi numa vida amarga. Davi passou 14 anos da vida dele em desertos, muitas vezes em grutas, em cavernas, em situações muito difíceis por culpa do Saul. Saul esteve nas mãos dele, Deus testou Davi 2 vezes, deixando o Saul estar diante dele, pronto para ele acabar com ele. E ele lá dentro ouviu a Deus que não era o que Deus esperava dele. Davi honrou Saul, mesmo depois de Deus ter rejeitado Saul, porque Deus rejeitou Saul. Deus disse isso, eu o rejeitei, Deus rejeitou Saul. Rejeitou ele completamente. E mesmo depois de Deus ter rejeitado Saul, Davi continuou honrando, e isso foi o teste mais importante, acredite. O Golias foi muito importante, mas o que determinou o reino do Davi foi a maneira que ele lidou com aquela liderança má. Porque o ministério chamado, o reinado do Davi, o governo do Davi,
teria, por exemplo, ele venceu Golias, e podia não ter passado dali. Se ele não tivesse tido a atitude que ele teve, correta, porque acredite, eu sei o que eu estou dizendo, lutar contra o Golias, eu tenho absoluta certeza que não foi tão difícil como foi difícil aguentar a perseguição, foi difícil aguentar a perseguição injusta do Saul. O maior teste da vida do Davi não foi o Golias. O maior teste da vida do Davi foi o Saul. Foi a amargura do Saul, o ódio do Saul contra ele, a perseguição do Saul contra ele, o Saul lutando para transformar a vida dele no inferno, para desmoralizá-lo, para acabar com a reputação dele, para matá-lo. Se tivesse conseguido encontrar, teria matado. Se o Saul tivesse estado, se ele tivesse tido a oportunidade que o Davi teve com ele, ele não teria poupado a vida do Davi. Então, o maior desafio do Davi não foi o Golias, como algumas pessoas acham, o maior desafio. Não, foi um grande desafio. Mas o desafio, o teste que determinou tudo na vida dele, foi a maneira que ele lidou com Saul. E sabe o que mais? Ele nunca recebeu nenhuma recompensa do Saul. Saul não recompensou Davi pelo bem que ele fez a ele. Mas Deus recompensou Davi de uma forma extraordinária. A maneira que Deus tratou Davi, como Deus honrou Davi. Davi foi honrado por Deus, Davi recebeu de Deus, ele não recebeu de Saul. Mesmo depois de Saul ser rejeitado, ele continuou honrando Saul. E mesmo depois que Saul estava morto, ele continuou honrando a memória daquele rei, mais da sua família. Ele nunca foi irreverente, insubordinado. Ele sempre respeitou aquele rei e o honrou, ele honrou. Então nós vimos as pessoas querendo honra, respeito, poder, mas elas não são capazes de passar em testes pequenos. Elas são insubordinadas, elas não se submetem à autoridade. E agora eu quero mostrar para você, a rebelião é um pecado devastador. Vamos ler em 1 Samuel 15, 23, que diz: pois a rebeldia como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, porque a rebelião na Almeida é como o pecado de feitiçaria, o porfiar, que é a mesma coisa, a arrogância é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Na Amplificada diz, porque a rebelião é tão grave, quanto o pecado de adivinhação. Leitura da sorte, a desobediência é tão grave, quanto a falsa religião e a idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Porque você está em rebelião, você rejeitou a palavra do Senhor. Ele te deu uma direção. Você não quis acatar. Então você se colocou em rebelião. Toda pessoa que se rebela porque é arrogante. O arrogante se rebela. Por trás da rebelião tem arrogância. O arrogante está sempre em rebelião. Então, um pecado está ligado ao outro, que puxa dois pecados que levam à morte espiritual, que é a feitiçaria e a idolatria. Que a Bíblia diz,
você encontra lá em Apocalipse que os feiticeiros e os idólatras não vão herdar o reino dos céus, mas serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quer dizer, eles vão para um lugar ainda pior do que o inferno. Eles vão para o lago de fogo e enxofre. Então, quando você se rebela porque você é arrogante. Você é arrogante, então você se rebela. E esses 2 pecados levam você a praticar 2 pecados de morte. Que é a feitiçaria e a idolatria que mandam para o lago de fogo e enxofre. Então, o pecado da rebelião é devastador. Ele não só arruína com a sua vida aqui, porque nós estamos nesta terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós vivemos sob o regime das leis do céu. E por causa do que nós recebemos de Deus, nós nos submetemos para dar um bom testemunho na terra. Vamos lá. Vamos para Romanos 13. 1. Eu quero que você, por favor, você vai trazer sua cabeça para cá e vai levar muito a sério essa palavra, porque talvez tem coisas na sua vida amarradíssimas, porque você está em rebelião. E você não vai vencer. Se você não entender, e ainda hoje, nós realizarmos concertos, nós consertarmos coisas. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela, que é rebelde, que está em rebelião contra a autoridade, está se opondo contra o que Deus instituiu. Não, você não vai me dizer que o fulano de tal não há autoridade que não venha de Deus. Sendo assim, você está em rebelião porque você se une a outras pessoas para falar mal e de forma depreciativa. Você talvez fala horrores contra a autoridade. Olha o quanto é sério. Toda autoridade é instituída por Deus. E eu quero que você lembre, antes de você não pode esquecer, mas nem toda é guiada por Deus. Quem é que levantou o faraó? Com um propósito. Como Nabucodonosor foi chamado? Não, você não esqueceu. Acabamos de falar de meu servo. Ele foi levantado. E teve que passar por um processo terrível para se submeter a Deus. Ainda assim, ele foi usado para tratar com Israel. A Babilônia foi usada, o rei Nabucodonosor, para tratar com o povo de Deus. Deus levantou. Ana passou pelo teste, um teste daqueles que mexe. Imagina, eu estou ferida e alguém vem e fala dessa maneira, me chama de uma bêbada, de uma coisa qualquer. E ela passou no teste. Qual foi o maior teste do Davi? Saul. O maior teste do Davi foi o Saul, não foi o Golias. O Saul foi o teste que determinou tudo na vida dele.
A maneira como ele honrou aquela autoridade, como ele não tocou no ungido do Senhor, como ele não desonrou, fez com que Deus pudesse honrá-lo. E Deus pôde honrá-lo grandemente. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. Quer dizer, se eu não estou errada, por que eu vou ter medo de um governante? Eu vou honrá-lo e pronto, e seguir meu caminho. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Como, bispa, serva de Deus para o meu bem? Sim. Você tem que aprender a crer no quê? Crer no quê? No que você lê. Você tem que aprender a crer no que você lê. E não apenas ler o que você crê. Se você passar a sua vida lendo só o que você crê, você vai viver enganado. Você tem que aprender a crer no que você lê. Porque se você não crê no que você está lendo, essa palavra não é minha, não é do Ministério Mudança de Vida, essa palavra é de Deus. Portanto, é necessário que sejamos, ela é serva de Deus, agente da justiça. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Quer dizer, se tiver que agir, terá que agir, e é justo que haja. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Deus usa. Como Deus usou o faraó também. Como Deus usou Nabucodonosor, e como usou tantos outros. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Eu sei o que é certo. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Olha o que a Bíblia está dizendo, você paga imposto e pronto. É justo que você pague. Olha aí o nosso dinheiro. A Bíblia está mandando, não. Preste atenção. Você não tem que assumir essa responsabilidade. Você não tem que assumir a responsabilidade de viver atacando as autoridades e de uma maneira agressiva. Você não tem. Deixa que Deus vai fazer, Ele faz. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diga que Deus foi omisso ao erro. Ele faz. Ele trata com quem Ele tem que tratar. E pronto. Por que eu tenho que assumir uma responsabilidade e me colocar em rebelião e pegar um problema para a minha vida? Porque se eu planto a semente da rebelião, eu vou colher isso na minha vida. Se eu planto honra, eu vou colher honra. Se eu planto respeito, honra, reverência, é o que eu terei para colher. Mas se eu planto rebelião, arrogância, e eu decidi punir quem está errado. Se Deus não me deu, não me colocou nessa posição, porque Ele colocou as pessoas certas para fazerem isso. Se Ele não me colocou, eu vou me colocar numa posição que vai trazer problemas para a minha vida. Quem está entendendo? Deem a cada um que lhe é devido. Vamos juntos? Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Enfim. Se eu tenho que dar honra, eu tenho que dar honra. Diga comigo, a honra deriva do temor.
Por que que eu vou honrar aquela autoridade? Porque eu temo a Deus. Porque eu vou guardar a minha boca e vou fazer aquilo que a Bíblia manda. Ela manda que eu ore pelas autoridades. Ela manda que eu abençoe as autoridades. Ela não manda eu atacar as autoridades, eu xingar as autoridades, eu depreciar as autoridades, eu massacrar as autoridades, eu acabar com as autoridades, eu me sentar numa roda e junto acabar com as autoridades. A Bíblia não manda, você não encontra isso na Bíblia. A Bíblia manda você orar e abençoar. E deixar nas mãos dele, que ele vai usar as pessoas que têm autoridade para julgar essas autoridades. E ele vai julgar cada uma delas. Nenhuma vai escapar ilesa. É impossível escapar. Existe a justiça divina que não deixa passar. Agora, ou você vai crer que Deus é quem manda, ou você vai continuar achando que se você não fizer nada, ninguém vai fazer. Deus manda. A palavra de Deus é soberana, mas o problema é que você é cristão e talvez alguns aqui e tantos outros ainda não acreditam que realmente Deus faz, Ele é o Todo-Poderoso. Ah, não, eu sei, Ele é o Todo-Poderoso. Então deixa Ele agir. Ah, mas é que eu penso, então, mas você pode estar pensando algo e lembra que o pensamento também pode te colocar em problemas. Você pode estar falando coisas que vai te colocar em problemas, você pode estar fazendo coisas que vai te colocar em problemas. Vamos continuar aqui. Em 1 Timóteo 6, 1, 2 diz, todos os que estão sobre o jugo da escravidão, ou, quando você pega uma outra tradução, aqueles que são empregados. Trabalhadores, servos, devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Você precisa ser um bom funcionário, porque senão o nome de Deus vai ser, o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito. Pelo fato de serem irmãos, ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende. Diga comigo, ensine. E recomende. Recomende essas coisas. Você precisa honrar seu presidente, independente se você votou nele ou não. Você precisa honrar os ex-presidentes, independente se você gosta deles ou não. Você precisa honrar todas as autoridades, sejam governadores, prefeitos. Você deve tratá-los de forma reverente, de honra, eu li para você. Aquilo que devemos dar a eles, se é imposto, se é tributo, se é honra, se é temor. Eu preciso honrar as autoridades. Eu não posso falar, atacar, viver, eu não posso ter opinião, você pode. O que você não pode é passar a sua vida criticando, atacando, depreciando, xingando, porque você vai se meter em problemas. Você não pode. E eu não estou falando nada meu. Para falar a verdade, eu até não gostaria que fosse bem assim. Mas eu sou tão obrigada quanto você a me submeter se eu quiser vitória na vida. Porque alguma coisa na minha vida pode estar amarrada e pode ser isso. Talvez alguma área de rebelião que eu não me dei conta. Eu preciso honrar. Eu preciso honrar meu professor, meu treinador, as autoridades sociais em geral. Eu preciso honrar. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem. A Bíblia diz, se submeta ao seu marido. E a Bíblia diz,
Honra a tua mulher como vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam, para que elas sejam respondidas, senão elas não serão respondidas. Talvez você pergunte, por que minhas orações não estão sendo respondidas? A Bíblia fala para você honrar as autoridades espirituais. Se você não honra, não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. Se você não quer problema na sua vida, não toca no ungido. Eu vejo que todas as pessoas que honram verdadeiramente os homens e as mulheres de Deus, independente da sua condição, como foi Ana, honrou Eli, que já era um sacerdote caído. Davi honrou Saul, que já era um rei rejeitado por Deus. Essas pessoas são recompensadas. Eu estou apresentando pessoas que foram recompensadas. Mas vá ver as pessoas que atacam as autoridades espirituais. Eu tenho líderes que eu divirjo radicalmente. E não vou deixar de pregar aquilo que eu tenho que pregar. Mas eu não vou tratá-los de uma maneira desrespeitosa, derrubar aquilo que eles têm, que se Deus os levantou, de repente eles se levantaram, eu não sei, eu não posso julgar, eu não sei quem se levantou, quem Deus levantou. No mais o que eu entrar, eu não sei da vida dessa pessoa com Deus. Ah, mas dos frutos, sim, eu vejo os frutos. Pelos frutos conhecereis. Só que eu posso pregar contra uma coisa que não está certa. Mas se eu me encontrar com essa liderança, eu devo tratá-lo pelo título, com a reverência e a honra que ele carrega. Eu não vou concordar com aquilo. E aquilo que Deus me der para pregar contra, eu vou pregar. E eu não estou indo contra uma pessoa. Eu estou contra um ensinamento. Mas se ele tem a honra de ser tal coisa, eu devo dar a ele essa honra. Eu não posso xingá-lo e usar a minha boca para dar agora coisas que os crentes fazem. Vivem dando apelidos para os líderes. Sejam os que estão no governo, ou principalmente os da fé. Ah, o fulano, tal, aquele dá, aquele dá. Fica dando apelidos. Você está em rebelião. Surge um boato, alguém contra alguém. Você não pode estar nisso. Ah, mas será que não fez? É bem provável, dependendo da pessoa, dependendo da condição dela, ela não fez. Por exemplo, tem um acontecimento que está todo mundo indo atrás com um pastor. Eu não creio que ele fez isso. Eu não creio nisso de jeito nenhum. Agora, toda pessoa que fala bastante, ela também vai ter um tipo de situação que vai vir sobre ela. Mas cada um sabe como escolheu e vai ter que enfrentar os seus trancos. O que eu não posso, o que você não pode, é agora só falar desse assunto e ficar emitindo a sua opinião. E alguns eu acho que é, não acho que é, isso aí, aquilo outro. Você vai se meter em rebelião. Você vai pegar um pecado que você não tem que pegar. Mas a pessoa recebe isso, não sei. Escuta, eu vou falar igual Jefité. Ele disse para o inimigo: quando o seu Deus Camus te dá algo, você recebe numa boa. Agora, se o meu Deus deu algo para nós, eu não posso receber?
Fica muito fácil, as pessoas não jogam dessa maneira. Os padres que recebem ofertas milionárias, o empresário que dá quase 1 milhão para um feiticeiro fazer feitiços, outros dão fazendas, dão isso e aquilo, e tudo bem. Agora, quando é um pastor evangélico, vamos acabar com ele? Que mentalidade! Isso é mentalidade de gente pequena. Mentalidade de gente que não conhece a Bíblia. É a mentalidade do mundo. É assim que o mundo vive. É assim que o mundo vive, emitindo opinião, falando do que não sabe, detonando, agindo numa hipocrisia desgraçada. Porque se alguém vier dar um presentão para você, você vai dizer: testemunho da campanha, testemunho da campanha. Você vai dar testemunho, você vai contar para todo mundo. Aí, como não foi com você, foi com o outro, vou ficar com inveja dele e vou detonar com ele. Isso é pecado. Ah, porque isso e aquilo, eu não sei. Eu não sei mais que isso, eu só sei o seguinte: que quem é de Deus, quer conhecer um nascido de novo, ele não se põe em rebelião. Toda pessoa que não se sujeita à autoridade, que não honra a autoridade, ela não nasceu de novo. Porque quando uma pessoa nasce de novo, ela se submete à autoridade por temor a Deus, porque a honra deriva do temor. Se eu temo a Deus, se eu temo a Deus, eu honro as autoridades. Se eu temo a Deus, eu não vou emitir minha opinião numa coisa que eu não sei. Eu vou dar o benefício da dúvida para aquela pessoa. Eu vou deixar que Deus a julgue e que as autoridades devidas julguem ela. Eu não vou mandá-la para o inferno antes dela ter a chance de um julgamento digno. Eu não vou escrachar com a imagem dela, porque isso volta. Isso volta. Fica muito fácil quando tem um assunto bombando, todo mundo ir na onda sem perceber e se meter em rebelião e já entrar em 2017 com uma carga desgraçada. Eu não sei, que estou tão pesado, minha imunidade, minha coisa, meu dinheiro não veio, eu não venci, eu não consegui, eu não sei, minha vida não vai, rebelião. Ai, mas não falei nada. Não? Será? Será? Será que não? Por que assumir uma responsabilidade que não é sua? Por que pegar um problema que você não tem que pegar? Ah, você viu o caso tal? Vi e não vou falar desse assunto. Deixa na mão de Deus, tem Deus e tem autoridades para isso. Deus é a maior autoridade, Deus é a autoridade. E se tem algo errado, Ele vai mexer. Eu não vou mexer nisso. Ah, você ficou sabendo, você isso. Não quero me inteirar de assuntos que vão me prejudicar, vão roubar a minha fé, vão roubar o meu espírito, vão roubar a minha mente, vão roubar vitórias de mim. Por que eu vou deixar a minha vida espiritual desprotegida? Por que eu serei tão estúpido, tão estúpida a esse ponto? Se eu tenho cabeça para pensar. Quantos cristãos que vão para a rede social e ficam lá falando asneiras, atacando. Você causa a dor de uma pessoa, você piora a dor dela hoje, amanhã vai ser o seu dia. Você dá alívio a alguém hoje, amanhã você tem alívio. Você pesa a vida de uma pessoa hoje, ela já está em aflição, você vai lá, acaba de jogar mal uma pá de terra, você vai ter problemas graves. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os pacificadores possuirão a terra. Fica pesando a vida das pessoas para você ver o que você vai ganhar com isso.
Eu nunca vi um terminar feliz bem. Vamos pesar a vida dessa pessoa, vamos pesar a vida dela. Pesa a vida das pessoas para você ver. Pessoa, ainda que ela tenha cometido um erro gravíssimo, deixa Deus, ela já está assim, já tem cargo bastante, você não tem que ir lá jogar uma pá de terra. Só para dizer que falei. O que você tem com isso? Vai cuidar da sua vida, porque uma hora você também pode se meter numa situação que você não vai querer que as pessoas fiquem lá pesando a sua vida, te massacrando. Você vai pedir um pouco de misericórdia. Tem misericórdia, me deixa quieto. Eu fico vendo pessoas dizendo assim, tem misericórdia, me deixa quieto. Ah, mas você não deixou o outro quieto. Eu quero a minha vida. Eu não sei por que ficam cuidando da minha vida, porque talvez você já cuidou da vida do outro. Se você é um funcionário, seja o melhor funcionário, porque senão você vai levar as pessoas a blasfemarem contra Deus e contra a palavra, porque eu diz, é aquele funcionário, eu tenho um funcionário, mas é crente. É crente, contrato, mas não contrato mais crente não, porque crente só dá trabalho. Eles misturam as coisas aqui, se o seu patrão for crente também, não misture as coisas. Ele vai ter que te corrigir. Agora, porque ele é irmão na fé, vocês cantam no coral juntos, mas lá no trabalho, você é funcionário dele. E se você chegar atrasado, ele tem que te corrigir. E se você faltar sem justificativa, ele vai ter que te cobrar. E se você não der o que a empresa precisa, ele tem que te mandar embora. Eu não sei, porque ele diz que é crente. Ué, o que tem a liderança dele como patrão? Ele é crente, ele tem que agir. E se ele for arbitrário, se ele for exagerado, deixa que Deus vai tratar com ele. Se não está bom para você, peça demissão, siga seu caminho em paz. Mas saia pela porta da frente. Nunca saia pela porta do fundo. E vou dizer uma coisa para você. Se é justo você não receber, você é justo, você tem consciência que você está na justiça, e você quer ir em busca dos seus direitos, ore a Deus e busque saber se isso é justo. Mas não saia movendo processos à torta e à direita na injustiça, que você vai pegar um problema grave para a sua vida. Porque se tem um negócio que Deus não suporta, é a injustiça. Eu vi o fulano que ganhou, eu já vi gente também. Eu já vi eu já vi gente na injustiça ganhar de ímpio. Vencer alguma coisa. Só que assim, aquele dinheiro entrou para uma maldição tão grande, que só serviu para maldição na vida da pessoa. Dita por ela mesma, esse dinheiro vem maldito na minha vida. É um dinheiro maldito, eu nunca devia ter mexido com isso. Por quê? Porque Deus não apoia a injustiça. Você está sendo injusto, você vai ter problemas. Vai ter problemas. Eu me lembro de um sujeito que moveu ação contra a igreja, mas o sujeito injusto. Moveu contra a igreja, ele queria nós fazíamos jejum na madrugada, o sujeito teve a capacidade de requerer as horas que ele passou na madrugada, na oração. Mas ele levou uma burdoada. Eu tenho esse documento dos desembargadores. Se você vê que o que um dos desembargadores falou, você fica assim, encantado. Ele deu uma lição com tanta sabedoria, falando do sacerdócio. A capacidade de uma pessoa agir dessa maneira. Eu não me lembro dos detalhes, mas tenho isso guardado, posso ler qualquer dia, se Deus permitir. É lindo porque eles perderam, recorreram e perderam de novo. E esse desembargador fez um texto encantador, falando a nosso favor, e aquilo foi algo que Deus me deu como honra, Ele me honrou naquilo de uma forma maravilhosa. E até hoje todos que se atreveram a uma idiotice dessa,
passaram uma vergonha terrível, tiveram desgastes, não chegaram a lugar nenhum, porque Deus não vai aprovar uma coisa dessa? Isso é bizarro. Alguém moveu uma ação e requereu o Disque Vida que ele atendeu? Que capacidade a pessoa botar lá, que ela atendia, ela acordava para atender o Disque Vida. Um sujeito dele já está com o pé no inferno, já está queimando metade das pernas. Só falta o resto do corpo para você acabar de entrar. Entendeu? Metade já queimou. Já está lá. O capeta só está esperando a permissão de Deus para acabar de puxar. Como é que você faz isso? Com a obra de Deus? Não vai. Então as pessoas precisam pensar. Porque às vezes você acha que você está no lucro, estufa o peitinho que eu vou fazer isso e aquilo, você vai ter um problema para a sua vida que talvez você nunca mais se levante. Não consegue se levantar. Efésios 6, 2-3, do 5-8, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você quer vida longa, você quer ser bem sucedido, honra o papai e a mamãe. E o papai e a mamãe, os pais que desejam ver seus filhos abençoadíssimos, põe ordem na sua casa, tira o sentimento da disciplina. Porque para você praticar o que você está ouvindo aqui, você precisa pegar a palavra de segunda-feira. Amor é mandamento, é uma lei, em lei não há sentimento. É o amor ágape que leva você a praticar o que você tem que praticar. Se você desrespeita seu pai, desrespeita sua mãe, você tem barreira, não, porque eu não suporto meu pai, não suporto então. Mas eu tenho que honrar esse pai, a minha Bíblia diz que tem. E a sua também. Então é melhor você viver em paz. Uma hora eles vão partir. Você não tem que viver o resto da sua vida arrependido. Eu não concordo com o que o meu pai faz. Ixi, eu não concordo, não concordei com um monte de coisa que o meu pai fez. Meu pai fez tanta coisa errada na vida, tanta coisa errada. Mas todas as vezes que o meu pai precisou de socorro, eu fui socorrer meu pai. Todas as vezes que ele precisou de socorro, eu fui socorrer. Porque a Bíblia manda honrar, e a honra deriva do temor. E se você teme a Deus, e eu tenho certeza, isso eu sempre falo, que a maneira como eu tratei e trato os meus pais faz diferença total na minha vida. Total. E não venha me dizer, você vai, vai ver seu pai, sua mãe são bonzinhos, são isso, são aquilo. Escuta, todo pai, toda mãe, todo mundo tem seus problemas, seus defeitos, suas situações, e os meus não são diferentes. Tem muita coisa, muita coisa. E tem coisas que às vezes que você pegar, você for olhar para aquilo, você não faz. Mas se você teme a Deus, você vai honrar, porque a Bíblia diz que você tem que honrar. Servos, obedeçam ao seu Senhor. Então, empregados, funcionários, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam. Quando ele está vendo, eu faço o meu melhor. Quando não, não. Mas como escravos de Cristo, você é um escravo de Cristo. E como escravo de Cristo, você faz o que Cristo espera que você faça. E Ele espera que você honre o seu patrão, o seu chefe, a sua liderança, os seus pais, as autoridades, em geral.
Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, porque servindo ao Senhor, e não, como servindo ao Senhor. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor. Você serve ao seu patrão como se você estivesse servindo a Deus, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará, diga recompensará. Recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Está aqui. Tudo que eu li para você até agora, termina com recompensa. Você vai ser recompensado. Se você honra o pai e a mãe, você vive muito e tem uma vida digna. Se você honra o patrão, você é recompensado. Se você honra as autoridades, você é recompensado. Se você honra, você é recompensado. Eu quero recompensa. Mas para isso eu tenho que passar por cima de muita coisa. Na mensagem diz: empregados, obedeçam os seus patrões. E tenham respeito por eles. E aí continua. Eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência no final das contas ao verdadeiro Senhor Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor, sejam vocês escravos ou livres. 1 Tessalonicenses 5. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Isso é eu, comigo, tem que ter consideração comigo. Aqui, ó. Agora se refere a mim. Se refere às lideranças espirituais. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam uns em paz uns com os outros. E continua, quem recebe, Mateus 10, 41 a 42, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, eu sou profeta. Eu sou ministra do Evangelho. Eu sou ungida do Senhor. Receberá recompensa de profeta. Se você me trata com a honra que eu mereço, você recebe. Eu não fico aqui contando a quantidade de situações maravilhosas que eu vivo. Porque algumas pessoas, muitas vezes, elas não entendem, elas levam para o outro lado, e etc. Mas eu fico vendo, e eu não falo isso jamais para alguém fazer alguma coisa, porque tudo tem que ser feito com sinceridade. Mas fato é que as pessoas que honram aqueles que estão numa posição de honra colocada por Deus, eles recebem recompensas diferenciadas. E eu estou lendo para você. Não adianta, você nunca vai além, você está na igreja. E você tem uma barreira com uma liderança, você não vai prosperar. Se você tem uma barreira comigo, você não vai prosperar. Porque ele me colocou como anjo da igreja, isso não vai mudar. Isso vai continuar sendo. E todos os demais que estiverem estarão sob o meu comando. Então, assim, se nós estamos num lugar, ou nós nos submetemos, ou nós nos submetemos se queremos ser vitoriosos. Se não, nós precisamos fazer outras, tomar um outro rumo, sabendo que eu estou fugindo. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse aceitar todos os convites que eu recebo para pregar no país e fora do país, eu não faria outra coisa. Se eu fosse aceitar convites para dar entrevistas, eu não faria outra coisa.
Só que no momento, eu não aceito porque não é o momento. Eu sei pelo Espírito Santo que não é o momento. Se Deus me mandar em numa determinada ocasião, eu vou. Se eu fosse aceitar a quantidade de convites que eu recebo para pregar, eu não faria outra coisa, eu ia ficar muito pouco em São Paulo. Mas ainda não é o momento. Para falar fora, dar uma entrevista, mas não é o momento. Eu não conto muitas coisas aqui, mas eu conheço e sou honrada por pessoas importantes. É impressionante como pessoas de uma posição alta, e essas pessoas que são, elas honram, elas também são honradas e elas sabem honrar. E é por isso que elas continuam sendo honradas. E eu vejo a pessoas, às vezes eu recebo algumas honras. Claro que ao meu modo, uma forma, eu as recebo de forma reclusa, do jeito que eu gosto que seja, só eu e a pessoa, ou eu e a minha família. E eu vejo inacreditavelmente, é inacreditável como aquelas pessoas, sabe, tem uma pessoa específica que ela me honrou de uma maneira assim. E naturalmente, que eu não vou dizer que foi só por causa disso, porque ela é muito fiel a Deus em muitos aspectos, em tudo que ela faz, mas essa honra trouxe a ela tanta recompensa. Tanto que sai da boca dela exatamente isso. Eu sou o que eu sou por Deus e pelos ensinamentos do Ministério Mudança de Vida. E é uma pessoa assim, foi embora. Ninguém segura mais, já foi. Se permanecer nesse espírito, é assim, o céu é o limite. Não tem, vai embora. Mas a forma da pessoa lidar, sabe, eu contaria histórias lindas para você. Eu mesma, eu tive uma honra que eu recebi, que eu fiquei assim, eu não sabia muito bem nem como agir, porque foi algo muito forte para mim. Aquela pessoa preparou algo para mim de uma maneira que eu não sabia, nem eu sabia como receber aquilo. E eu disse, gente, eu sou muito simples, não precisa disso. Não, a senhora é uma autoridade, e para nós a maior autoridade. E aquela foi algo lindo. Então, há coisas, e assim, depois disso, como eu disse, não é só isso. Tem um conjunto de coisas, mas essas pessoas deram saltos muito grandes, porque são pessoas que sabem dar honra a quem tem honra. Eu me encontrei com alguém, também, essa pessoa da igreja, que sempre me honra. E eu encontrei com ele no final do ano, em dezembro, que eu tive que fazer uma viagem, eu peguei um voo rápido após a reunião e voltei no outro dia cedo. E eu encontrei com ele dentro do avião, quer dizer, para embarcar. Ele veio imediatamente, eu nem tinha mala, nada, mas ele veio. Bispa, que honra, e quis pegar a minha mala, e me acompanhou, e quis carregar, e sabe, ele me protegendo, quando aquela coisa, e desceu aqui em São Paulo, e me acompanhou, não, eu não vou até a pessoa que vem buscar a senhora, eu não vou deixá-la sozinha, e segurando a minha mala, não me entregava, e tal, eu falei, não se preocupe, vá para as suas questões, sabe? Não, e me aguardou, segurando a minha mala, e só quando eu fui com quem foi me buscar, que era para ser um moço, que aí foi o Pedroso, que ele me entregou a mala, mas o tempo todo ali, sabe, aquela reverência, aquela honra.
E é uma pessoa que está à frente de muitas coisas, tem uma posição elevadíssima. Mas ali, ele me honrou como uma mulher de Deus. Essas pessoas vão longe. Inclusive, foi com ele um dia que eu ainda mostrei para eles sobre a autoridade. Essa dificuldade que as pessoas têm, e ele me perguntou sobre isso, e eu falei, essa dificuldade de respeitar a autoridade. E as pessoas precisam aprender a respeitar a autoridade. E, na verdade, eles estavam querendo saber das autoridades governamentais, e nós precisamos respeitar as autoridades. Os policiais, a polícia. Nós precisamos respeitar. Nós precisamos respeitar as autoridades, em geral. E dar honra a quem tem honra. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Não preciso ler de novo, né? E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha como Deus falou de Davi. Eu quero que Deus fale assim de mim. Ah, se Deus falasse assim de mim. Salmo 89, 14. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença, sem cessar. Exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória, a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo. Ó Santo de Israel, tu és o nosso rei. Numa visão falaste um dia aos teus servos, disseste, cobri de forças um guerreiro. Agora ele começa a falar. Até então Davi estava falando e agora ele começa a dizer o que Deus revelou. Exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungio com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão. E pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar e a sua mão direita até os rios. Ele me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem os céus. 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade, não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre, como a lua, a fiel testemunha no céu. Você não quer que Deus fale isso de você? Fale dessa forma de você? Claro que você quer, eu também quero. E você sabe por quê? Porque ele honrou a Saul. Saul não o recompensou, mas Deus o recompensou. Para de esperar recompensa de homem. Faça o que é certo porque é certo, e Deus te recompensará. Não vos canseis de fazer o bem, diz a Bíblia. Você faz o que é certo por temor. Você faz o que Deus te manda fazer por temor. Você cala por temor. Você reverencia por temor. Você ama por temor. Você perdoa por temor. Você honra uma pessoa que, na sua opinião, não merece honra, por temor a Deus. Por quê?
Aqui, ó, 1 Timóteo 3,7, também devem ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo, porque quando nós não agimos assim, a nossa reputação não vai ser boa, e nós vamos cair em descrédito, e na cilada do diabo. É por isso que os crentes estão em descrédito no mundo, porque eles vivem brigando, esbravejando, falando dos outros, não dão bom testemunho. Os crentes estão lá, metendo a boca nas autoridades, e falando de um, e falando de outro. A Bíblia não nos ensina a viver assim. Como nós seremos respeitados, se nós agimos igual todo mundo? É muito interessante uma coisa que Pedro. Aqui em Atos 5,13, antes de eu ler o de Pedro. E nenhum daqueles que não eram deles se atreveram a unir-se e associar-se com eles, que eram os judeus, etc. Mas diga comigo, mas o povo os considerou em alta estima e os elogiaram muito. Você sabe por quê? Por causa da postura, porque eles estavam na terra, mas eram cidadãos do céu, iam além das leis. Deus quer que você vá além das leis, que você ande uma milha a mais, que você não faça só uma coisa, que você faça mais. Eles iam além das leis, e eles eram vistos, o povo os considerou em alta estima e os elogiaram muito. Eles eram elogiados, vistos como pessoas excelentes. Porque está falando da igreja primitiva. Porque havia temor, eles honravam as autoridades. E deixa eu mostrar isso aqui para você. Olha o que Pedro, olha o quanto isso é importante. Olha o que Pedro disse em 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com devido respeito. Agora vamos lá, ó. Tratem a todos com devido respeito. Então continue, amem os irmãos. Temam a Deus. E honrem o rei. Sabe quem é o rei que ele mandou honrar? O rei Herodes Agripa I. Sabe quem foi esse rei? Atos 12, 1-5. Nessa ocasião o rei Herodes não é o mesmo Herodes do João Batista, que eu ainda preciso lembrar de um detalhe de João Batista. Prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas e 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Esse homem aqui é aquele tipo de gente que toma partido do que é conveniente. Ele precisava fazer uma escolha e fez a escolha de ficar do lado dos judeus, e ele percebeu que os judeus odiavam os cristãos, e ele percebeu que quando ele maltratava os cristãos, os judeus aplaudiam e ficavam do lado dele. E aí ele, para agradar os judeus, ele começou a maltratar deliberadamente, maldosamente os cristãos. Matou Tiago, irmão de João, prendeu a Pedro e pretendia levá-lo a julgamento, mas o Senhor livrou antes. Foi esse homem que Pedro falou: honrem o rei. O homem que matou o Tiago, o homem que maltratava os cristãos e o homem que o prendeu, ia matá-lo. Mas sabe o que aconteceu? Esse homem um dia foi fazer um discurso e se apresentou quase que como um Deus. O anjo do Senhor foi lá, o feriu e ele foi comido por vermes. E sabe o que aconteceu? Isso aqui, eu só vou ler essa parte. Última, aqui ó. No 24, vamos juntos. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se,
Ó, na parte de cima, o 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes, diante de todo mundo. Esse homem, ele fez o mal. O que diz Pedro? Honrem o rei. Eu não vou deixar esse povo em rebelião. Que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Você não pode viver em rebelião. Honrem o rei. Esse rei. Quem é que tratou dele? Deus. Você acha que o Pedro conseguiria fazer? Por mais que o Pedro xingasse, seu vagabundo, seu ordinário, seu sei lá o quê, seu não sei o quê. Ele teria conseguido alguma coisa? Não. Mas ele disse, honre o rei, honrem o rei. O anjo do Senhor foi lá, na hora certa, tratou com ele, e sabe qual foi a recompensa? Esse homem lutou. A igreja continuou, a palavra de Deus continuou a crescer e a espalhar-se. A igreja continuou crescendo, a palavra continuou sendo pregada, todo mundo continuou sendo abençoado. Nós não fazemos concessões. Vamos falar de João Batista, um tico. Eu não vou ler porque senão toma muito tempo. João Batista falou, pregou para todo mundo, inclusive para Herodes, outro Herodes. Porque ele vivia com Herodias, irmão e mulher do seu irmão Filipe. Só que a Bíblia diz, e eu já li aqui para você, que Herodes temia João e gostava de ouvir a João. Ele ficava perplexo com o que João falava. Aí você diz, bicho, mas ele cortou a cabeça de João Batista, ele assassinou. Sim, ele era um ímpio, não era guiado por Deus, e chegou a hora em que ele falou demais, e aí pede o que você quer para Salomé. Salomé foi lá, pediu a mando da Herodias, a cabeça que tinha implicância com João Batista, a cabeça de João Batista. Na hora a Bíblia diz que ele ficou aflito, porque a Bíblia diz que ele gostava do João. Só que ele era um homem que tinha outros interesses e acabou matando João por causa dos seus interesses. Mas a Bíblia diz que ele respeitava e parava para ouvir o João Batista. Mesmo o João Batista falando do pecado dele. Então, a gente não faz concessões. Está errado, está errado. O João Batista falou. E morreu por isso. Mas você vê que nem por isso Herodes parou de ouvi-lo. Depois sim, falou demais e teve que cumprir com o que ele falou. Mas a Bíblia diz que quando aquilo foi pedido, ele ficou aflito. Ele ficou aflito. Ainda assim fez, mas ficou aflito. Porque ele era um homem ímpio. Só que ele tinha o João como um homem de uma reputação irrepreensível. Então é isso que nós precisamos na nossa vida. Nós não fazemos concessões, nossa reputação tem que ser correta. As pessoas podem criar, falar, inventar, mas você sabe quem você é e você deve se manter naquela posição. Você deve honrar. Você não vê também o João Batista desrespeitando. Ele falou a verdade, mas ele não desrespeitou. Nós não estamos aqui para desrespeitar e passar por cima das autoridades. Senão nós vamos lá para o início, rebelião. Onde a rebelião, a arrogância. Onde a arrogância, a rebelião. E esses dois pecados puxam dois pecados que são mortais, que lançam no inferno. Que é o pecado da idolatria e o pecado da feitiçaria. Você tem que pegar a palavra de segunda-feira e lembrar que o amor da palavra de Deus, que é o amor ágape, o amor de Deus, que é o amor que nós somos motivados a praticar, é uma lei, é um mandamento, e não há sentimento em lei. Então, eu preciso praticá-lo. Eu preciso disso, para eu ser abençoado, abençoada. E então, eu honro, porque eu sei que é bíblico, que eu devo honrar. Eu temo a Deus. Por temor a Deus, eu honro quem eu não votei, quem eu não gosto. Eu não vou atacá-lo. Eu não vou desonrar. Eu não vou desrespeitar.
Seja qual for a autoridade. Eu preciso honrar. E eu não posso sair por aí, me metendo em problemas, me colocando em rebelião, atraindo maldição para a minha vida, porque eu não estou disposta a me submeter à autoridade. Porque eu sou uma pessoa insubordinada, eu sou uma pessoa que eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. E normalmente essas pessoas, elas gostam de dizer, não, eu não suporto coisa errada, porque eu não... Mas você já está errando. Você já está errando. Em nenhum momento está mandando você compactuar com a coisa errada. Mas existe uma liderança. Existe uma autoridade. Existe uma autoridade máxima. E que eu preciso olhar e ver o que a Bíblia diz. E a Bíblia manda eu honrar as autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. E aí vai. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Condenação por quê? Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E onde há rebelião, há arrogância. Onde há arrogância, há rebelião. E a arrogância é como pecado de idolatria. Então, já de cara, você pratica rebelião e arrogância, você já está pegando 2 pecados que te mandam para o inferno. Você não tem que pegar isso para a sua vida. Eu quero que você pegue essa palavra e agora, nesse momento, nós precisamos fazer algumas coisas. Eu creio que nós precisamos tomar uma decisão. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Nós precisamos aqui, nesta reunião, fechar essas brechas. Eu acredito que muitos já falaram demais, desde o governo, os policiais, os patrões, seu chefe, as igrejas, contra os líderes. Você já falou, contra seu pai, a sua mãe, o marido, a mulher. E nós precisamos fechar essas brechas. Nós precisamos quebrar isso. Liberar bênção para essas pessoas. Abençoar a vida delas, porque isso vai voltar para nós. Nós precisamos encerrar com esse assunto na nossa vida. E se você tem hábitos nocivos, você precisa quebrá-los e começar a agir de forma diferente. E as pessoas que você mais detesta, você tem que colocá-las na primeira lista, na lista de oração, são as primeiras. Para você desenvolver um amor por elas, o amor da palavra de Deus. Para que você seja abençoado. Porque são essas pessoas que vão trazer recompensa para você, porque a Bíblia diz que quando eu amo alguém que me ama e que eu amo também, acha que tem dificuldade para amar? Zão, Maclê, Vi, e eu tenho que falar Fernando, Murilo, senão eu vou ficar tudo com ciúme depois, Osmar, entendeu? Porque agora eles dizem que eu só tenho olhos para esses. Então, é difícil? Não. Aquelas risadinhas, meu pai, não é? Apaixonante. E essas pessoas que me tratam tão bem, me honram tanto, é difícil amá-las? Claro que não. Ah, mas tem algumas, meu pai, que você tem vontade de esquartejar, que você tem vontade, entendeu? Exatamente isso. E você tem que colocar lá, porque essas vão te dar recompensa. Vão fazer com que você tenha recompensa. E eu não tenho recompensa por amar essas pessoas que me amam, porque essa é a minha recompensa. Essas que estão me honrando, elas já estão me recompensando. Mas se eu quero a recompensa vinda do alto, eu vou ter que fazer o que é difícil, o que é doloroso. Eu preciso abençoar aquele presidente que eu não votei, que eu não gosto dele.
E que talvez eu falei demais, mas eu preciso falar o nome dele, abençoá-lo, aquelas autoridades, aquelas lideranças, aquilo tal, e aquele inimigo, aquela pessoa tal. Eu preciso dizer, eu te abençoo no nome de Jesus pela minha fé. Eu não vou aceitar mais rebelião na minha vida. Eu quebro esse espírito de rebelião na minha vida. Eu o expulso da minha vida. Eu não vou mais carregar isso na minha vida. Eu não serei mais roubado. Chega. Chega de viver em rebelião. A rebelião é um pecado devastador. Você não tem que pegar essa carga para você. Nós podemos tomar uma posição hoje e começar a abençoar. Sabe, nós podemos abençoar os inimigos, nós podemos abençoar as pessoas que nos fizeram mal, nós podemos orar por elas. E é dessa maneira que você vai desenvolvendo o amor da palavra de Deus por elas. Essas pessoas que você não concorda, essas pessoas, eles fazem isso, eles fazem aquilo, esses políticos, essa polícia, isso aqui. Ore pelas autoridades, reverencie as autoridades. Porque não há nenhuma autoridade que não foi levantada por Deus. Toda autoridade é levantada por Deus, mas nem toda autoridade é guiada por Deus. E lembre-se que a honra é incondicional, a obediência não, mas a honra é. Coloque-se em pé, por gentileza. Com o seu propósito no coração. Submissão à autoridade. Lembra do oficial romano? Que ele honrou a Jesus porque ele estava debaixo da autoridade, e ele tinha pessoas sobre a sua autoridade, e que ele tinha autoridade sobre elas, e ele sabia muito bem como honrar e o que era ser honrado, e ele honrou a Jesus. E a Bíblia diz que ele foi altamente recompensado. Diga comigo, a honra deriva do temor. Diga, se você honrar a autoridade, você é recompensado. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu quero que você ligue o seu pensamento, porque esse momento é seu com Deus. Eu peço que a palavra toque você de tal maneira que você esteja lembrando nomes e abençoando essas pessoas agora. Por amor a Deus, por amor à sua fé. Eu vou te dar um tempo, porque esse é um momento que você tem que fazer, enquanto a palavra está aqui, você acabou de receber, ela está quente, ela chegou, está borbulhando dentro de você, te impactou, está te constrangendo, sabe, está criando algo em você, movendo a sua fé. O seu coração está preparado para fazer o que é certo. Davi nunca recebeu recompensa de Saul, mas recebeu de Deus. Não foi o Golias que mudou a vida, mudou mesmo, Golias sim. Mas toda aquela recompensa que o Davi recebeu, e tudo isso que Deus falou dele, foi porque ele teve uma atitude com Saul, única. Tome a decisão que você não vai se apoiar, não vai apoiar mais pessoas que falam mal das autoridades. Diga comigo, nós passamos nossos dias na terra, mas somos cidadãos dos céus. Então, vá além das leis, ande uma milha a mais. Nós somos movidos e vivemos pelas leis do reino de Deus. Se a palavra nos orienta a algo, devemos nos submeter. Jamais vamos fazer concessões referentes à nossa fé, mas se não afeta a nossa fé, nós precisamos obedecer. Vamos. Lembre-se do que eu disse, você não precisa assumir essa responsabilidade. Se um líder não estiver agindo bem, Deus tratará com ele. Deus vai tratar com ele. Deixa Deus fazer. Deixa as autoridades que foram levantadas com essa incumbência fazer. Não pegue uma coisa que você não tem que pegar. Vamos em nome de Jesus. Agora, se você tem barreiras com pessoas, é hora de você quebrar aqui. Depois, se você tem condições de ir até elas, vá
E faça isso, leve um presente, leve uma Bíblia, leve os meus livros, compre os livros, semeie na vida de alguém, você está semeando na obra também. Enfim, faça uma coisa maravilhosa. Ah, bispo, eu não tenho condição para isso, então bata um bolo, faça uma torta, qualquer coisa, entendeu? Uma carta linda, e vai, e abençoe. Sabe, quando a gente quer fazer o que é certo, a gente cria meios. A gente cria meios. Quebra a barreira com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Quebra a barreira. E aqui, talvez você falou muito de autoridade, falou das autoridades governamentais, falou da polícia, falou do chefe, falou de tanta gente. Libera agora, eu abençoo essas pessoas, eu quebro tudo isso agora. Eu não vou viver dessa maneira. E de agora em diante eu vou abençoar e vou orar pelas autoridades. E a partir de hoje, eu vou me submeter. E quando não der para mim e que eu tiver liberação para sair, eu vou sair. Mas vou sair pela porta da frente. Porque da mesma maneira que eu saio, eu vou entrar no outro lugar. E eu não vou sair em maldição. Eu vou sair na bênção. E eu vou entrar na bênção. Eu vou viver em bênção. Eu quero bênção na minha vida. Em nome de Jesus. Talvez você já falou demais. Você falou demais. E Deus está dizendo, chega. Você já pegou muita rebelião para a sua vida. Mas agora, por favor, em nome de Jesus, eu estou te dando um tempo para você dizer, chega, basta, estou quebrando tudo isso, eu estou abençoando, e eu libero a bênção, e eu vou viver diferente. E se eu escrevi um monte de bobeira, de besteiras no meu Face, eu vou limpar, no meu Twitter eu vou limpar, e eu não vou mais me associar a essas coisas. E se eu me associei a pessoas e falei, eu estou quebrando tudo isso, eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou andar em retidão, eu quero ser recompensado. Eu não vou mais tirar conclusões precipitadas. Está todo mundo falando uma coisa, e é isso e aquilo. Não, eu não sei. Eu vou dar o benefício da dúvida a essa pessoa. Eu não vou partir para cima dela e pesar ainda mais a vida dela agora. Eu não vou viver dessa maneira. Eu não quero isso para mim. Eu não vou julgar, porque da mesma maneira que eu julgo, eu serei julgado. Eu não vou ser criticar, porque do mesmo jeito que eu critico, eu vou ser criticado. Eu vou plantar a semente da honra, do respeito, da reverência, da submissão. E eu sei que eu vou receber de Deus, como Davi recebeu de Deus. Eu vou receber de Deus, como Davi recebeu. Eu vou receber. Talvez você tenha alguém na sua vida que é um verdadeiro Saul, e Deus está dizendo, honra esse Saul, e eu vou te recompensar. Pode ver, quando nós honramos pessoas difíceis, nós nos submetemos, nós somos corretos com aquela pessoa, nós as abençoamos, Deus nos recompensa grandemente. Pode ver, você não perde por recompensar os Saús da sua vida. E o Davi entendeu que o Saul era necessário na vida dele. Vamos tirar da frente, ele não merece. O fulano não merece, ele não merece, o outro não presta, não merece. Você está em rebelião. A Bíblia não diz para você honrar apenas quem merece. A Bíblia nos desafia a viver com excelência. A palavra de Deus nos desafia. Ela nos desafia. Você está sendo desafiado a viver de uma forma excelente, extraordinária, incrível. E ser recompensado por Deus. Tudo que você pode se livrar agora nessa reunião, se livra. E se você tem que fazer alguns concertos, faça antes do ano acabar. Porque talvez tem coisas impedidas na sua vida, que é exatamente isso, são coisas que você nunca acerta. É o temperamento, eu não quero me submeter, eu não quero aceitar. Quer saber? Você precisa querer mais vitória na sua vida e pronto, sabe? E tem coisas que só estão roubando as nossas vitórias. Cada dia que passa, eu penso exatamente isso, eu quero vencer. Se essa pessoa não quer, isso é um problema dela, eu vou fazer a minha parte, porque eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero terminar meus dias abençoada.
Eu quero deixar um legado. Sabe, eu quero ser lembrada com estima, que as pessoas me tenham em autoestima, e que eu quero ser lembrada de uma forma maravilhosa. E isso só vai acontecer se eu insistir em me submeter a Deus radicalmente. Saia da rebelião. Você deve ter entendido muita coisa aqui. Por favor, saia da rebelião. Saia agora, tome essa decisão. Eu não vou mais viver assim. Chega, basta para mim. Chega, eu estou saindo do grupo dos rebeldes. Eu estou saindo do meio dos rebeldes. Eu estou saindo disso. Chega. Eu não quero isso para mim. Chega. Chega. Ó Espírito Santo, faça uma grande obra aqui, porque o Senhor não manda uma palavra como essa por acaso. O Senhor manda para nos transformar, para nos livrar, para nos guardar, para nos abençoar, para que as nossas orações sejam respondidas, meu Pai. É para isso, ó Santo de Israel. Então nesse momento, eu peço que o Senhor dê visão, dê consciência, pecados que estão ocultos, pecados que essa pessoa nem sabe que ela cometeu, coisas que ela falou que ela nem se lembra, mas eu quero pedir perdoa os pecados que nós cometemos na mente, no coração, perdoa os pecados que nós cometemos e nem vimos que cometemos, perdoa os pecados ocultos, perdoa, meu Deus, os pecados que nós nem temos consciência que cometemos, perdoa os pecados que temos consciência que cometemos, perdoa todos os nossos pecados, Senhor, perdoa, Santo de Israel. E nós nesse momento abençoamos os inimigos, abençoamos as autoridades, abençoamos aqueles que nos perseguem, abençoamos aqueles que nos feriram, abençoamos as autoridades que não estão andando corretamente, mas elas estão sobre o seu domínio. O Senhor é que vai tratá-las com devido rigor, e nós as entregamos às suas mãos e as abençoamos, para que se arrependam, para que tenham consciência de seus erros, para que se submetam ao Senhor. Nós decidimos que não vamos mais andar em rebelião, nós vamos temer ao Senhor, nós vamos temer ao Senhor, nós vamos andar em temor, e por temor nós vamos orar, abençoar, nos submeter, nós vamos reverenciar, por temor ao Senhor, nós vamos nos colocar em submissão, por temor ao Senhor, nós vamos fazer o que a palavra manda, por temor ao Senhor, por temor ao Senhor, por temor, porque nós tememos o Senhor, nós vamos fazer. Não é porque somos bonzinhos ou melhores, mas porque nós tememos ao Senhor. E eu apresento tudo que foi colocado nesse propósito, e eu quero, após essa decisão radical que todos nós tomamos, eu quero determinar a materialização dessas vitórias, esses livramentos. Eu quero determinar que essas situações sejam definidas e completamente transformadas na vida dessa pessoa, e que se isso estava impedindo as vitórias dela, hoje não vai impedir mais, a partir de agora não vai impedir mais, a partir de agora não vai mais impedir, porque ela está livre desse pecado, ela está livre disso. Defina a vida dela, responda as orações, abra as portas para ela, defina essas 3 situações, dê a ela a resposta que ela está buscando, porque o Senhor é Deus, e basta uma palavra sua, e as coisas são definidas. Defina a vida da igreja, meu Deus, defina, Senhor. Estenda as suas mãos para a direção onde você precisa de definição, e também que você quer abençoar pessoas, estenda as mãos lá, e você diz lá naquele lugar: eu determino definição na minha vida, e também lá em tal lugar que tem o fulano, cicrano, beltrano, eu abençoo aquelas pessoas, e eu declaro vitória sobre elas agora, em o nome do Senhor Jesus. E a partir de agora eu ordeno a bênção sobre cada um, eu tomo posse de vitórias na minha vida, em nome de Jesus. E eu junto com você concordo com o que você está apresentando, e eu declaro as suas vitórias agora, que você viva seus milagres, que tudo seja definido na sua vida, e que você seja livre de todo o fardo, todo o peso
que estava sobre os seus ombros, que você seja completamente livre e que a bênção repouse sobre você e que você seja altamente recompensado, recompensada por Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus querido, nesse momento com muita alegria, obrigada por essa palavra, obrigada por essa manhã, por todo o crescimento que nos deu. Eu concordo, meu Deus, com todas as vitórias, com todos os livramentos. Eu concordo, meu Deus, com todas as mudanças, a mudança na forma de ver, de enxergar as coisas, de entender. Nós concordamos agora, meu Pai, e nós concordamos com todas as vitórias, mudanças. Nós concordamos com as 3 situações mudadas. Nós concordamos e ligamos aqui na terra para que sejam ligadas no céu, e nós desligamos todas as situações contrárias que estavam afligindo a vida dessa pessoa e declaramos a vitória sobre todos, em o nome do Senhor Jesus. Que todos sejam imensamente abençoados para a honra e a glória do teu nome. Amém, amém e amém.